5 horas 7 minutos 12 de dezembro de 2025. Litoral da Líbia. Uma coluna de fumaça negra de mais de 150 metros sobe do Mediterrâneo. Ali, no lugar onde agora só existe fogo e destroços, estava o Kendall, um navio da frota sombra russa avaliado em 50 milhões de dólares, carregado até o limite com milhares de peças para drones iranianos. Moscou acreditava que essa fortaleza de 100 mil toneladas, navegando a quase 2.000 quilômetros da linha de frente, era intocável. Apostou a ofensiva inteira de inverno nesse carregamento chegar intacto. Apostou e perdeu feio. Em um único golpe, a Ucrânia não apenas afundou um navio, ela reescreveu a história da guerra naval. E agora você vai entender como eles tornaram o impossível realidade. Para compreender o tamanho desse desastre para o Kremlin, precisamos voltar o relógio cerca de 6 horas. Estamos em águas internacionais, na costa da Líbia, um verdadeiro velho oeste do transporte marítimo. Flutua ali o Kendall. Para um observador comum, parece só mais um cargueiro velho, enferrujado, com bandeira de conveniência. Mas essa bandeira é uma farsa. O que vemos é um clássico navio da Shadow Fleet. Uma frota fantasma que opera fora dos radares oficiais. E não, ele não carrega bananas. Imagens de satélite indicam que, escondidos em contêineres comuns, estão os componentes essenciais dos drones Shahed, transferidos secretamente entre navios, sempre de madrugada. Esse único carregamento vale mais de 50 milhões de dólares, o suficiente para manter a campanha militar russa funcionando por meses. No convés, a tripulação russa relaxa. Devem estar fumando, pensando no bônus gordo que viria. E por que não? Eles estavam a mais de 2.000 quilômetros da base naval ucraniana mais próxima. Na cabeça deles, estavam mais seguros que político em bunker. Acreditavam que a guerra estava em outro mundo, mas estavam errados. A guerra estava ali, a apenas 80 quilômetros, no mesmo horizonte. Deslizava silenciosamente sobre as ondas um barco que parecia um simples pesqueiro comercial, nada chamativo. Mas era, na verdade, a arma secreta ucraniana, a nave-mãe. Dentro dela, em uma cabine fechada e climatizada, operadores de elite do SBU permaneciam em silêncio, usando headsets de realidade virtual. Nas mãos, controles parecidos com videogame. Pareciam prestes a iniciar uma partida de Call of Duty. Mas esse jogo não tinha segunda chance. Os avatares deles aguardavam no porão. 5 drones navais Magura V5C. E presos ao sistema de lançamento, acima deles, 6 drones aéreos pesados Baba Yaga, prontos para o golpe final. A armadilha estava montada, a escotilha se abre, os pilotos respiram fundo. É hora do ataque. O comandante dá o sinal. Abram o jogo. Na linha d'água da popa, as comportas hidráulicas se abrem. 2 drones Magura deslizam para o Mediterrâneo. E atenção, esses não são os drones furtivos, são os barulhentos. Os engenheiros ucranianos reforçaram o ruído e os sinais de radar de propósito. Eles querem ser vistos. Querem ser confundidos com algo muito maior. Os motores rugem. Os drones verdadeiros Greyhounds aquáticos de 6 metros disparam a 45 nós, cortando a água como lâminas, e avançam direto para o Kendall. No passadiço russo, a tranquilidade some em segundos. O radar comercial, que normalmente nem detecta alvos tão baixos, explode de alertas. As sirenes disparam. Contato a estibordo. 2 alvos em alta velocidade, a menos de 3 quilômetros. O capitão derruba o café. Pânico total. Ele grita pela equipe de defesa. O navio, apesar de comercial, foi adaptado com metralhadoras pesadas KPVT de 14, sim como armas soviéticas feitas para transformar veículos leves em sucata. Os Magura cruzam a marca de 5 km. E a partir daí, o Mediterrâneo nunca mais seria o mesmo. Pelos headsets de realidade virtual, os pilotos ucranianos empurram os controles para frente e iniciam uma manobra em S, uma sequência de evasão precisa. Eles estão provocando o urso. A bordo do Kendall, os artilheiros abrem fogo.
As metralhadoras pesadas cospem labaredas e os projéteis traçantes cortam a escuridão. Parece um show de lasers em boate barata, mas cada risco luminoso é um projétil perfurante do tamanho de um polegar, viajando a mais de 1000 metros por segundo. A água ao redor do primeiro Magura explode em jatos altíssimos. O piloto puxa o controle para a esquerda, depois, bruscamente para a direita. O drone inclina 45 graus, salta sobre uma onda e escapa por centímetros de uma verdadeira parede de chumbo. É um jogo de nervos, um duelo mortal. Mas os russos mudam de tática. Fogo de saturação. Eles não miram o drone. Eles enchem o ar de aço. A 700 metros a física cobra seu preço. Um projétil de 14,5 mm nos atinge a proa do Magura. A energia do impacto atravessa o casco de fibra como papel. Uma bola de fogo colossal explode sobre o Mediterrâneo, transformando a noite em dia por um instante. O segundo Magura tenta mergulhar sob a cortina de fumaça do irmão atingido. Boa decisão. Mas agora os artilheiros russos já estão calibrados. Eles varrem o mar com rajadas contínuas. 3 tiros atravessam o bloco do motor. O drone gira no ar, se despedaça e explode em uma chuva espetacular de gasolina e plástico em chamas. O silêncio volta ao Mediterrâneo. No convés do Kendall, a tripulação russa vibra. Gritos, palavras de vitória, palmas. O capitão enxuga o suor da testa enquanto observa as manchas de óleo queimando sobre a água. Eles acreditam que venceram. Acreditam que neutralizaram a ameaça. Talvez o capitão até tenha informado Moscou. Ataque repelido. Situação controlada. Mas a 80 quilômetros dali, dentro da nave-mãe ucraniana, ninguém está de luto. Eles estão sorrindo, porque era exatamente isso que queriam. Eles sabem de 3 coisas que os russos não sabem. Primeiro, os canos das metralhadoras agora estão superaquecidos e podem ter empenado. Segundo, todos no navio estão cegos pelo brilho das explosões, com a visão noturna arruinada. E terceiro, o mais importante, o ataque de verdade ainda nem começou. Passaram-se exatos 45 segundos desde as explosões. A janela perfeita. Lancem as babas, ordena o comandante. 6 rotores gigantes começam a girar. A primeira onda, 3 drones aéreos pesados, Baba Yaga, sobe na escuridão. Esses não são drones de brinquedo. São hexacópteros do tamanho de uma mesa de cozinha, capazes de carregar cargas que fariam uma mula ajoelhar. E hoje, eles levam granadas anti-tanque PG-7VL. Eles sobem até 300 metros de altitude, com um zumbido grave e ameaçador. Mas aqui está o detalhe. A nave-mãe lança os drones em um arco alto, bem visível. Eles não querem ser furtivos. Eles querem ser vistos. Mas no momento certo. Enquanto isso, no Kendall, a euforia desaparece e dá lugar a uma tensão crescente. A fumaça dos Magura destruídos invade o convés, arde os olhos e apaga o horizonte. E a sensação é clara. Alguma coisa está muito errada. De repente, um vigia na asa da ponte começa a gritar: "Contato aéreo! Alto ângulo! No zênite!" Ele aponta, com a mão tremendo, para o céu. Acima do navio, assinaturas térmicas descem em alta velocidade. Os Baba Yaga cortaram os motores e entram em mergulho final, trocando altitude por velocidade, caindo como pedras em direção ao convés. O caos explode. Os artilheiros russos, que passaram os últimos minutos atirando contra o mar, agora precisam forçar as metralhadoras pesadas KPVT para cima. As engrenagens rangem. Os canos continuam superaquecidos, criando distorções térmicas que atrapalham as miras ópticas. No convés superior, um fuzileiro russo corre desesperado, coloca um igla no ombro e tenta travar mira nos alvos que despencam do céu. Ele espera o sinal sonoro. Nada. Os drones caem rápido demais e os motores elétricos estão frios demais para gerar assinatura de calor. O buscador infravermelho não trava o alvo. Sem lock!
Sem lock! Ele grita, jogando no chão um míssil de $20 mil e sacando o AK-74. Na ponte, o oficial esmurra o console de guerra eletrônica. Interferência total, jamming no máximo. O sistema Volnores inunda o ar com ruído eletrônico, tentando cortar o link dos drones com o relay via satélite. Funciona? Parcialmente. O primeiro drone perde estabilidade no meio da tempestade eletrônica. Ele oscila, atinge um cabo e cai girando no mar, a uns 200 metros do bordo de bombordo. O segundo drone resiste à interferência, solta a carga às cegas. A granada cai assobiando, erra a ponte, mas atinge um container no convés de proa. Não é um golpe fatal, mas explode as portas, espalhando estilhaços de metal pela superestrutura e obrigando toda a tripulação a se abaixar. O terceiro Baba Yaga é literalmente o bode expiatório. Ele mergulha direto no mastro de radar. Dessa vez, os artilheiros com KPVT acertam. Um projétil de 14, 5mm atravessa o bloco de baterias. O drone explode no ar, espalhando células de lítio em chamas por todo o convés. O capitão agora está convencido de que é um gênio naval. Ele acha que derrotou um ataque pelo mar. Ele acha que derrotou um ataque pelo ar. Ele acredita que seu escudo eletrônico é impenetrável, mas está ignorando o quadro completo. Enquanto todos os olhos russos estavam voltados para o céu e todos os sistemas de interferência apontados para cima, 3 sombras escuras avançavam pelo mar, silenciosas, baixas, invisíveis e muito perto. E, ao contrário dos drones aéreos, essas máquinas não ligam para a guerra eletrônica. Dentro da nave-mãe ucraniana, o comandante não comemora. Ele observa 3 pontos verdes cruzarem a linha vermelha a menos de 3 quilômetros do alvo. Executar divisão. Liberar o enxame. No mar escuro, os 3 últimos drones navais Magura V5 avançam. Mas desta vez, não seguem em linha reta. De repente, os 2 Maguras das laterais quebram a formação. Abrem em arco, um para a esquerda, outro para a direita, ampliando o cerco. O Magura central segue reto, fazendo barulho, chamando a atenção. No Kendall, o operador de radar entra em pânico. O alvo se dividiu. O que eles estão fazendo? Antes que alguém responda, os Maguras laterais reduzem a velocidade. As escotilhas superiores se abrem como as portas de bombas de um B-52. E, de dentro de cada drone naval, 4 pequenas sombras furiosas se erguem. O verdadeiro inferno está só começando. 8 drones FPV do tipo quadricóptero decolam de suas plataformas flutuantes. Mas estes não são drones comuns. Preso atrás de cada um deles há um fio ultrafino de fibra óptica, desenrolando de um carretel dentro do Magura. E é aqui que tudo muda. Este é o divisor de águas. O operador russo de guerra eletrônica vê os novos contatos no radar e debocha. Mais brinquedos. Derrubem. Ele aumenta o sistema de interferência. Volnores ao máximo. Ruído em banda larga. Suficientes para fritar receptores. Ondas invisíveis de energia eletromagnética varrem o ar fortes o bastante para tirar um avião comercial da rota. A tripulação russa espera que os drones caiam do céu como moscas mortas. Mas eles continuam vindo. Na nave-mãe ucraniana, pelos headsets de realidade virtual, a imagem está perfeita. Resolução Full HD, 0 atraso, 0 interferência. Os pilotos conseguem ver até os rebites do casco do navio. Interferência ineficaz. O oficial russo de guerra eletrônica entra em pânico, a voz falhando. Eles não param! Por que eles não param? Porque você não consegue bloquear um cabo de vidro com ondas de rádio, camarada. É como tentar parar um trem gritando com ele. O enxame de 8 FPVs acelera para cerca de 90 milhas por hora. Eles se dividem em duplas. O Magura central atrai todo o fogo pesado, absorvendo os disparos, se sacrificando para abrir caminho.
Enquanto isso, a segunda onda silenciosa de 3 drones aéreos Baba Yaga já está sobre o navio, entrando em mergulho final, quase despercebida no caos. O capitão russo olha pela janela. Ele vê a morte vindo do mar. Ele vê a morte vindo do céu. E pela primeira vez, percebe que seu navio de 50 milhões de dólares está indefeso diante de um fio de pesca. A armadilha não apenas fechou, ela trancou. Os próximos 60 segundos do Kendall não serão uma batalha. Serão uma sobrecarga total de sentidos. Tudo começa com um enxame. Os 2 Maguras laterais abrem suas escotilhas e 8 drones FPV guiados por fibra óptica rasgam o ar. Mas os russos não desistem. O capitão grita no sistema de som interno, ordenando todo mundo para o convés. Cozinheiros, engenheiros, oficiais todos pegam AK-74 ou sinalizadores. O convés do Kendall vira um inferno de tiros. A primeira dupla de FPVs tenta atingir a ponte. Um fuzileiro russo na ala da ponte mantém a calma. Mira à frente do alvo com sua metralhadora PKM e acerta em cheio. Os traçantes atravessam o primeiro drone, rasgando a fuselagem plástica. Ele perde o controle e se esmaga contra um guindaste. O segundo drone tenta desviar, mas entra bem no meio de uma nuvem de sinalizadores. A luz de magnésio cega a câmera do piloto. Sem referência, ele se choca contra a superestrutura. Rússia 2, Ucrânia 0. Enquanto isso, os 2 Maguras laterais, agora sem sua carga de drones, não ficam à deriva. Eles aceleram, transformam-se em iscas suicidas. Avançam direto contra a proa e a popa do navio, motores uivando. Os artilheiros com KPVT, ao verem alvos tão grandes, viram os canos por instinto. E aí, o tabuleiro muda de novo. Projéteis de 14, 5 milímetros rasgam os Maguras vazios. Um deles explode em uma bola de fogo de gasolina. O outro se despedaça em estilhaços de fibra de vidro. Os artilheiros comemoram, acham que eliminaram a principal ameaça, mas caíram direitinho na armadilha. Ao focar nos drones vazios e no enxame de FPV zumbindo ao redor do navio, eles deixaram a linha d'água completamente desprotegida. Os FPVs restantes mergulham de forma agressiva, não para afundar o navio, mas para segaló. Eles se chocam contra os radares e os holofotes. Vidros estilhaçam, o convés mergulha na escuridão. Os artilheiros agora atiram às cegas na noite. A única coisa iluminando seus rostos é o clarão dos próprios disparos e o medo nos olhos. É neste instante que os 3 Baba Yaga entram em ação, mergulhando no escuro. O primeiro tenta atacar a ponte com um lançamento de granada, mas um artilheiro, disparando aleatoriamente com a KPVT, acerta por puro acaso. Um disparo pesado arranca um dos braços do rotor. O drone gira fora de controle e cai no mar, sumindo em uma explosão de espuma branca. O segundo, Baba Yaga, tenta atingir o mastro de comunicações, mas o volume de tiros de AK disparados pela tripulação é simplesmente absurdo. As balas destroem o pacote de baterias. O drone pega fogo no ar e cai como um meteoro em chamas sobre o convés de proa. Os marinheiros correm para empurrar os destroços para fora do navio. Enquanto todos estão distraídos com os incêndios caindo do céu, o Magura V5 Central, o peso pesado, carregando quase meia tonelada de explosivos, acelera ao máximo. Ele cobre os últimos 400 metros em questão de segundos. Um marinheiro russo de boa visão percebe o rastro na água. Ele grita um alerta, dispara seu fuzil, mas uma bala de 5,45 mm contra um drone naval blindado é como jogar uma pedrinha em um tanque. O Magura atinge o Kendall bem no meio do casco, na linha d'água. A explosão é tectônica. Ela abre um buraco do tamanho de uma garagem no casco duplo. A água do mar invade o porão e o navio inclina 10 graus para bombordo em segundos. A onda de choque derruba todo mundo no convés. O tiroteio simplesmente para. Mas o golpe final ainda estava por vir. O terceiro e último Baba Yaga paira silenciosamente, escondido pela fumaça. O piloto vê o porão exposto pela explosão. As tampas das escotilhas foram arrancadas. Ele acelera ao máximo. Dessa vez, ele não vai lançar uma bomba. Ele é a bomba.
O gigantesco hexacóptero, carregado com cargas de termita, entra em um mergulho final direto para o coração do navio. Na ponte, o capitão consegue se levantar apenas a tempo de ver a sombra caindo sobre sua embarcação. O Baba Yaga atinge uma caixa marcada Peças Agrícolas. O impacto ativa a termita que arde a mais de 4.000 graus Celsius. Ela atravessa o aço e atinge as baterias de lítio dos drones Shahed contrabandeados. O brilho branco vira um sol. O primeiro container explode e uma reação em cadeia rasga o Kendall de dentro para fora. Da nave-mãe, os pilotos observam em silêncio enquanto a noite do Mediterrâneo se transforma em dia. Eles não apenas afundaram um navio, eles simplesmente o apagaram do mapa. E aí, o que você acha? Será que veremos mais ataques de nave-mãe como esse no futuro? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você curtiu essa história, já deixa o like e se inscreve no canal Conflito do Século XXI para acompanhar mais relatos dos bastidores da Guerra Moderna. Até a próxima!